Aleluia, glória a Deus, estamos aqui mais uma vez para esta live de intercessão pelo sertão nordestino. E você que for chegando, seja muito bem-vindo. Quero te pedir para marcar amigos, compartilhar. Hoje eu tenho aqui um convidado muito especial, muito querido, pastor Ricardo Mene, de Jaboticabal. Pastor, seja muito bem-vindo a essa live de intercessão pelo sertão, tá bom? E vai ser um tempo muito especial, muito precioso. Pastor, boa tarde, primeiramente, graça e paz. Boa tarde. Tudo bem contigo? Deus abençoe. Amém. Conhece essa caneca? Amém. Conhece essa caneca? Mas é chique, eu lembro. Essa caneca aqui foi um presente que o pastor Ricardo Mene me deu há 3 anos. Deixa eu só focalizar aqui. Olha, Seminário, o Desafio de Elias, Comunidade Cristã de Jaboticabal. É guardada com muito carinho. Amém, pastor? Para nós, né? Com certeza, foi muito bom. E daqui a pouco a gente vai ouvir um pouquinho sobre essa experiência do Desafio de Elias em Jaboticabal. Pastor, enquanto o pessoal vai entrando, né, a gente leva um tempinho para ter mais pessoas aqui ao vivo com a gente. Eu gostaria que nós começássemos orando, tá? Deixa eu só fazer um negócio aqui, pastor, só um instante. Eu vou só entrar aqui na minha página do Face para eu acompanhar os comentários. Só um instante, vamos lá, participar aqui. Tá, deixa eu colocar aqui. Tá? Deixa eu só baixar o volume aqui para não ter problema. Isso, glória a Deus. Amém? Aqui a Elaine está dizendo, saudações, pastor Ricardo Mene, pastor Elaine, lá do Vale da Bênção, te dando saudações. Deus abençoe você, Elaine. Amém. Pastor, eu fiz essa live semana passada com o pastor Jonathan, na quarta-feira, na quinta-feira com o Bob, o sanfoneiro. E tem um versículo que se encontra aqui em Mateus, capítulo 9, né, a partir do versículo 37, vou ler a partir do 35, Mateus 9, 35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. E é exatamente isso que o Desafio de Elias faz, né? A gente entende que pregar o evangelho e curar o enfermo é o único pacote. Então, nós curamos o enfermo como estratégia de pregar o evangelho. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Versículo 37. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. E nós sabemos, pastor, que essa colheita se refere à colheita no mundo todo, né? Mas aqui nós estamos falando especificamente de sertão nordestino. Então, a própria orientação de Jesus foi: peçam ao Senhor da colheita para que mande trabalhadores. Então, eu gostaria de começar essa live contigo hoje, pastor, pedindo que o senhor orasse, nos conduzisse agora no momento de oração e vamos realmente fazer esse clamor que o próprio Jesus nos disse: peça ao Senhor da colheita que mande trabalhadores. Nós sabemos que o sertão ele precisa de obreiros, ele precisa de trabalhadores, a colheita está pronta. Então vamos orar para que o Senhor mande pessoas para o sertão e depois nós vamos continuar conversando. Amém? Pai, nós oramos nesse momento, clamamos ao teu santo nome, que pessoas sejam despertadas para serem enviadas como obreiros e mensageiros da tua palavra, do teu reino, em todo o sertão nordestino. O Senhor sabe das lutas e dificuldades que esse povo tão sofrido enfrenta já há tantos anos. Pai, nós queremos que o sertão possa ser visto de uma maneira diferente, como um campo a ser colhido em nome de Jesus. Que a tua palavra chegue no sertão através dos homens e mulheres que se dispõem
a sair de sua zona de conforto para dar parte da sua vida, do seu tempo, para aqueles irmãos nossos do sertão nordestino. Amém, Senhor. Igrejas sadias, abençoadas, com fome de fazer a tua vontade, sejam implantadas naquele lugar. Em nome de Jesus. Como um fogo se alastra por uma mata seca, que o Senhor possa fazer o teu fogo se alastrar, se propagar, avançar em todo o sertão nordestino, em nome de Jesus. Por isso, Deus, levante pastores com visão, levante obreiros e missionários com essa visão, com esse entendimento, com essa compreensão e com este coração de poder ceder para o sertão nordestino, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém, Senhor. Eu concordo com a oração do teu filho, Senhor, e neste momento eu peço também, Pai, que o Senhor desperte, Pai, igrejas no sudeste, no sul do Brasil, onde eu estou agora, Senhor. Pai, desperta homens e mulheres, Senhor, incendiados pelo teu Espírito Santo para levar essa chama para o sertão. Senhor, como também igrejas locais, Senhor, nós sabemos que o litoral do sertão, o litoral do Nordeste tem igrejas tão grandes, igrejas tão influentes, Senhor, desperta nesses lugares, Pai, homens e mulheres para derramarem as suas vidas ali no sertão em favor dos nossos irmãos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos em cima desse texto, Pai, de Mateus 9, onde o Senhor mesmo, o Senhor Jesus, nos orientou que pedíssemos ao dono da seara para que enviasse ceifeiros, aqueles que vão trabalhar, os trabalhadores. E nós te suplicamos, Senhor, em nome de Jesus, envia ceifeiros, Pai. Senhor, nós estamos orando específico pelo sertão nordestino, mas não apenas no sertão nordestino, Senhor, em todo mundo, em todo o globo, Senhor, onde há necessidade do teu evangelho, Senhor, envia trabalhadores, Pai, em nome de Jesus. O Senhor é fiel à tua palavra, e se o Senhor disse que era para orarmos e pedirmos, Senhor, eu creio que o Senhor enviará. Por isso, Pai, nós te pedimos, envia trabalhadores. Senhor, envia cada um de nós e desperta muitos outros, Senhor, para que possamos colher, Senhor, essas vidas, Pai, que estão prontas, Pai, para entrarem no teu reino, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Deixa eu só ver aqui. Eu acho que saiu aqui a imagem. Voltou? Pastor? Voltou, tá aí, querido? Não voltou. Eu tô te vendo. A câmera tá invertida. Queridos, ao vivo tem isso, tá? Fique tranquilo. Deu alguma zica aqui. Isso. Nós estamos vendo aí um vidro de álcool em gel. Então, sei que ok? Glória a Deus. Vai lá, vai tentando arrumar aí, pastor. Vai. Isso. Arrumou. Glória a Deus. Aí, estamos te vendo. Amém. Aqui, minha gente. Amém, não tem problema. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver se no vídeo o pessoal continua vendo. Tá, aqui para mim continua que estamos aqui ao vivo. Deixa eu só ver aqui no meu celular se temos algum problema aqui. Vamos lá. Deixa eu ver, aqui fala que estamos ao vivo. Sim, glória a Deus, estamos aqui ao vivo. Vamos continuar. Então, eu continuei a oração, eu não sei até onde o senhor ouviu, eu estava aqui orando ainda pelo sertão, tá? Ouviu? Ouvi. Amém, glória a Deus. Pastor, se apresenta, por favor, nós somos direto para a oração. Se apresenta, vou deixar o senhor falar um pouquinho de onde o senhor é, a igreja que pastoreia. Fique à vontade, querido. Bom, gente, eu sou pastor na cidade de Jaboticabal, São Paulo, no interior de São Paulo, perto da cidade de Ribeirão Preto. Estamos aqui já há quase 35 anos. Sou casado há 43 e tenho 2 filhos, 3 netos. E nós estamos aqui pastoreando a igreja de Jaboticabal
e a igreja filha, que fica em Guariba, a 25 quilômetros daqui, e uma outra igreja em Itaiaçu, que é uma outra cidadezinha também perto daqui, uns 30 quilômetros, 35 quilômetros daqui. E agora começamos a sonhar com o sertão, né? Somos Amém. aqui a comunidade cristã de Cabal e estamos totalmente abertos para fazer a vontade do Senhor, seja ela qual for. Amém. Glória a Deus. Eu e minha esposa, nós tivemos a honra e o privilégio de conhecer, né, o pastor Ricardo Mene, a pastora Marilza, a Estela, o Ariel, e que são os filhos, né, os cônjuges deles também, porque no finalzinho de 2017 eu fui ministrar o Desafio de Elias em Jaboticabal. Nós morávamos em Bebedouro, que é pertinho, né? Hoje nós estamos longe, pastor. Nós estamos aqui em Itajaí, né, em Santa Catarina. Atualmente nós fazemos parte do Mevan, né? Eu trabalho diretamente com o pastor Luiz Hermínio, aqui no Mevan, e continuamos aqui com o Desafio de Elias, levando treinamentos, né, ao redor do Brasil. Agora demos uma paradinha aí por conta da quarentena, mas creio que depois que isso passar, nós vamos continuar, né, treinando, equipando o corpo de Cristo. Para quem não sabe, quando eu falo Desafio de Elias, é um ministério de treinamento evangelístico que eu coordeno já há alguns anos, né? Nós coordenamos já há 10 anos, desde 2010, damos o treinamento ao redor do Brasil, que visa equipar o corpo de Cristo para pregar o evangelho de um modo mais poderoso, de um modo frutífero, usando os sinais e as maravilhas prometidas em Marcos 16, Lucas 9, Lucas 10. E, pastor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho de como foi a experiência do treinamento do Desafio de Elias aí na comunidade de Jaboticabal, cristã de Jaboticabal, em 2017, para o pessoal saber como foi. Olha, foi um tempo glorioso para nós, porque o mais importante que a gente vê, além da proposta de evangelizar, curar os enfermos, é o treinamento que é feito para a igreja, né? É a formação dos discípulos, né, dentro desse entendimento, dentro dessa visão, porque a igreja precisa ser formada, né? Uhum. Então, as pessoas ouvem que precisam evangelizar, que precisam orar pelos enfermos e pregar a palavra e etc. Só que, muitas vezes, o nosso povo está carente de um treinamento específico para isso. Sim. Então, tem muita gente, por exemplo, que sofre com a questão da timidez. A timidez que bloqueia tanta gente, por exemplo, né? E dentro do seminário que é feito, dentro desse trabalho que é feito do Ministério de Elias, como é feito em grupo, e as pessoas agem e interagem em grupo, então isso ajuda muito a quebrar aquela questão da timidez, do bloqueio e da dificuldade. Que todo crente quer evangelizar, a gente sabe disso. Que existe uma necessidade enorme no mundo, todo mundo sabe disso. Mas nem todo mundo consegue fazer o que tem que ser feito, porque está, de fato, meio que amarrado, bloqueado na sua própria atividade, ou por não saber como começar. Então, o treinamento foi muitas vezes, pastor, eu vou a igrejas em que eu chego e o pastor fala, olha, tem 5, 6, 7 anos que a gente não sai para fazer um evangelismo. Exatamente. Sim. Por causa disso. Exato. Então, eu creio que quando um trabalho desse é feito em grupo, como foi feito aqui, e acredito que é exatamente dessa forma como você procede em outros lugares também, isso ajuda muito, dá uma impulsionada no pessoal. Sim. Então, o que eu vi da nossa equipe que participou desse treinamento? Eles ficaram extremamente animados, encorajados. Quando voltavam da prática daquilo que havia sido ministrado, eles voltavam felizes. Eu me lembro de quando os discípulos voltavam das missões que Jesus os enviava, quanta alegria havia neles. Então, é uma coisa assim contagiante nesse aspecto, porque não tem nada melhor do que você ver alguém se rendendo ao Senhor, entregando sua vida e, de repente, fazendo uma aliança com Deus naquele momento. Então, a gente só tem que louvar a Deus por essa oportunidade. E que hajam muitos outros que possam se abrir
para receber esse trabalho nas suas igrejas, né? Eu recomendo. Em nome de Jesus. E algo muito interessante, pastor, que o nosso propósito como ministério, eu posso dizer que nós temos vários objetivos, né? Um primeiro objetivo é equipar o corpo de Cristo. Quando o corpo de Cristo está equipado, é tirá-lo das quatro paredes para alcançarmos os outros. E outro objetivo é que discípulos treinados continuem fazendo as mesmas obras, mesmo sem eu estar ministrando. E eu lembro que foi muito interessante, uma vez eu recebi uma mensagem de vocês dizendo que vocês haviam dado continuidade, né, aos sábados, não lembro que dia que era, que vocês estavam fazendo o evangelismo de casa em casa, e que uma pessoa paralítica, acho que uma moça, uma mulher, havia andado. Não sei se o senhor lembra dessa história, né? Sim. E foi com a equipe de vocês aí, e eu lembro que quando eu recebi essa mensagem, eu fiquei tão feliz. Por quê? Porque esse é o objetivo. O que o desafio de Elias faz? Ele tira o ministro superestrela, ou seja, aquele que vai e faz tudo sozinho. Não, ele equipa o corpo de Cristo e vai embora. E a igreja continua dando frutos, não é verdade? Então, isso é muito interessante. Agora, uma coisa, me permita, uma coisa que eu acho que falta, mas aí é uma questão interna de cada igreja, de cada ministério. Mas Claro. Uma coisa que falta é a pessoa que vai assumir esse trabalho na igreja, porque a nossa experiência aqui é a seguinte: se os pastores estão juntos, os irmãos estão bem animados em fazer e participar. Uhum. Mas se não é o pastor que está junto, a coisa já cai. Uhum. Então, não pode ser assim. Os irmãos que Sim. têm um chamado para evangelizar, e esse chamado é para todos, mas especificamente, vamos sair para fazer um trabalho evangelístico num bairro da cidade. Sim. Então, teria que ter as pessoas que elas vão, independentemente do pastor estar junto ou não. Nesse aspecto, faltam essas pessoas, às vezes, na igreja, que são, muitas vezes, meio que dependentes do pastor. É muito bom ter o pastor junto, mas se você analisar a coisa dessa maneira, aí não vai romper. O que vai acontecer é que toda aquela riqueza daquele material, daquele trabalho, daquela experiência que foi colhida, ela pode gradativamente perder a força por falta de ter aqueles que insistem e vão até o fim, não é? É só esse detalhe que eu quero que os irmãos assim entendam, né? É importante na igreja ter aqueles que assumem essa responsabilidade e não param, porque aí a coisa vai romper e vai romper muito. Eu sempre falo, né, para os pastores no convívio, né, quando eu vou ministrar, e depois o convívio que eu tenho com a liderança, eu sempre falo isso. É exatamente isso. A orientação, né, a ordem de evangelizar é para todo cristão. Mas nós sabemos que dentro dos 5 ministérios de Efésios, existe o do evangelista. Então tem aquele que vai se destacar mais, aquele que vai sentir um desejo maior, e o pastor, a liderança, tem que encontrar essas pessoas e dar a oportunidade para que eles deem continuidade, para que não venha morrer, né, essa riqueza do ensinamento e das experiências que foram adquiridas, né, ao longo do treinamento. Pastor, deixa eu... riqueza que é administrada. Sim. E por tamanha riqueza que é administrada, é uma pena deixar, de repente, de usar essa ferramenta, porque é uma ferramenta, por falta, talvez, de ter aquela pessoa que assume a responsabilidade de levar para frente. Né? Porque o trabalho é uma benção, é maravilhoso, aviva a igreja, desperta os irmãos, mas a questão é, depois, quem dá a sequência? Né? Numa igreja menor, onde o pastor pode estar presente, coordenando esse trabalho, ok, acho maravilhoso e é bom que o pastor esteja enquanto ele puder. Mas igrejas que são um pouco maiores, por exemplo, elas têm essa dificuldade do pastor estar lá naquele momento, a menos que o presbitério da igreja destaque um dos pastores, num presbitério plural, destaque um dos pastores para assumir esse trabalho da igreja. Né? O que seria também uma boa coisa. Né? Isso. Sim. É uma ressalva importante, né, pastor? Muito obrigado, querido. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, pastor. Como foi que o senhor conheceu o pastor Jonathan?
a equipe do Vale da Bênção, da Visitação de Deus? Como que foi essa experiência? Bom, eu conheci... Bom, o interesse por conhecê-lo, eu já tinha ouvido falar do pastor Jonathan, mas o interesse em conhecê-lo surgiu da nossa necessidade de fazer missões. Eu estava à procura de uma forma para envolver a igreja em missões. Sim. E aí, quando eu ouvi nessa minha procura, eu fiquei sabendo do pastor Jonathan, do trabalho dele no sertão. Eu o conhecia de ouvir falar, mas não conhecia do trabalho dele, a respeito do trabalho dele no sertão nordestino. Aí foi quando nós participamos pela primeira vez do Congresso Nacional que ele realiza. Em que ano foi isso, pastor? Começou uma chama no nosso coração, no nosso espírito, por conhecer mais e por investir mais no sertão nordestino. Aí nós nos aproximamos, fizemos um grande relacionamento, somos amigos. Ele já veio pregar aqui na nossa igreja, já fui no Vale da Bênção algumas vezes em algumas programações, em algumas reuniões que ele programa muitas vezes com pastores. E aí começou. Sim. E a igreja aqui incendiou nesse aspecto, né? Amém. Amém. E o que o senhor poderia dizer para quem está assistindo da importância desse trabalho, que não somente o Desafio de Elias, que nós trabalhamos com o sertão, mas esse trabalho que o pastor Jonathan, a pastora Elaine, a pastora Adelaide, a Visitação de Deus, agora o Movimento Nacional de Evangelização do Sertão Nordestino, o que o senhor poderia dizer da importância desse tipo de movimento para a propagação do evangelho no sertão? Além de ser apaixonante, porque é absolutamente apaixonante, a igreja precisa olhar para o sertão nordestino. Amém. Quando se fala em missões aqui no Brasil, pelo menos durante tantos anos, o que se pregou, o que se ensinou? Falava em missões, pensava-se em África, né? Nada contra, porque a África também é um lugar cheio de necessidades, a gente sabe disso. Mas nós temos uma África aqui dentro do Brasil, no nosso quintal, chamado Sertão Nordestino. A zona rural, por exemplo, que tem muitos lugares muito pobres, com pessoas totalmente analfabetas e que nunca tiveram uma experiência ou uma oportunidade de ouvir falar do Evangelho de uma forma pura, de uma forma honesta, de uma forma transparente, como ele é, sem enfeites, sem a religiosidade humana. Então, esse trabalho, a importância desse trabalho no sertão nordestino é absoluto. A igreja precisa olhar para essa nossa África aqui dentro, sem desprezar as outras Áfricas que estão pelo mundo fora, mas a gente precisa ter um olhar cirúrgico para o sertão nordestino. E foi isso que começou a acontecer conosco, a partir do momento que nós nos envolvemos com o pastor Jonathan, Adelaide, toda a equipe que ele comanda em relação ao sertão. Amém. Amém. Quantas vezes o senhor já esteve no sertão? Olha, eu já tive várias vezes lá. Fazem pelo menos 4 anos que nós estamos diretamente envolvidos com trabalhos no sertão. Já fizemos algumas missões para lá, com vans, já fomos de avião, já fomos de carro. Então, nossa vida, desde o momento que nós conhecemos a necessidade do sertão, nós começamos, então, a nos movimentar nessa direção. A igreja abraçou a causa financeiramente, com trabalho. Então, já fazem aproximadamente 4 anos, que nós, já para quase 5, que nós estamos nesse trabalho, nesse investimento em relação ao sertão nordestino. Amém. Glória a Deus. O sertão é apaixonante, né? Eu costumo brincar, né? Que é muito perigoso ir para o sertão. É muito perigoso, porque você vai e você não quer voltar. Pelo menos todas as vezes que nós vamos, eu até brinquei com o Bob na live anterior, falei, é muito perigoso, porque você chega lá, tem cuscuz com ovo,
tem tapioca, tem tanta coisa boa, mas claro, brincadeira, não é só isso. Mas o sertão, eu tenho ido ao sertão, pastor, desde 2010, então já são 10 anos pisando essa terra que nós amamos. E o sertão é exatamente isso. Quando você chega, existe uma grande necessidade do evangelho, mas o povo é tão cativante, né? E principalmente nesse trabalho que nós fazemos do Desafio de Elias, que nós entramos nas casas, né? Nós temos esse trabalho de entrar nas casas, de ministrar. Então, assim, nós vemos a realidade dos sítios, né? Do sertão. Para quem não conhece a realidade do sertão, querido, quando a gente fala sítio, são os bairros rurais. Para nós aqui no sul e no sudeste, né? Sítio é uma casa no campo, no sertão não, sítio são os bairros rurais. Então nós entramos nesses diversos sítios e, querido, a realidade é algo assustadora. Em 2018, eu e minha esposa e as crianças, nós estivemos em Café da Linha, né, que é ali pertinho de Abaiara, Rosário, aquela região perto de Juazeiro do Norte, Missão Velha. E eu lembro que na época o pastor Osiel, o pessoal que nos recebeu, eles passaram os dados, eu não lembro números exatos agora, mas eles disseram, olha, aqui nós temos, vamos dizer assim, juntando as duas cidades, Café da Linha, né, e os dois municípios, Café da Linha e Abaiara, nós temos aqui 115 sítios, ou seja, 115 bairros rurais, e desses, 12 ou 13 têm alguma presença evangélica, ou seja, mais de 100 não tem nenhum cristão evangélico ali. E, às vezes, a população desse sítio pode ser 200, 300 ou 2.000 pessoas, dependendo dos lugares. Então, assim, quando a gente chega nesse lugar, eu falo porque eu passo por esse conflito. Quando eu vou para o sertão e aí chega o dia da passagem, de ter que voltar para o ritmo normal, eu falo assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? Porque eu preciso estar nessa terra. Eu preciso estar aqui derramando o evangelho, levando a palavra, ganhando pessoas para Jesus. Não, eu não quero voltar para o meu ritmo normal, fazer as minhas atividades normais. Então, assim, o sertão, ele é apaixonante demais, não é, pastor? É a nossa África. É exatamente isso. Pessoas são simples, não é? Pessoas são simples, nos recebem muito bem, elas precisam ser amadas, elas precisam se sentir importantes na sociedade. E eu penso que chegou uma oportunidade para a igreja brasileira ser despertada nesse sentido. Então, assim, Amém. o trabalho tem muito para ser feito. O que nós precisamos é ter uma visão honesta em relação a missões. Por exemplo, você vai no sertão pregar a palavra de Deus, você não pode imaginar que você vai ter algum tipo de retorno em relação àquele pessoal tão sofrido, porque quando você vai para investir, você vai para dar. E não tem esse negócio de você querer dar, ao mesmo tempo querer ter algum tipo de benefício em contrapartida. Ou você vai com o coração aberto, levar o evangelho puro, sem nenhuma segunda intenção, e não pode ter, não é? Porque senão não vai dar certo. E outras, as pessoas vão perceber, porque quando o amor é sincero, é verdadeiro, é honesto, as pessoas sabem. Quando não é, também sabem. Então, quem vai fazer missão no sertão precisa estar consciente disso. Nós não estamos indo fazer missões, com todo o respeito, nos Estados Unidos ou numa França. Nós estamos indo na nossa África. É pobreza, é analfabetismo, é gente com doença, é gente que precisa de cuidado. Agora, a igreja foi chamada para fazer isso. Então, que os missionários nossos aqui no Brasil sejam homens e mulheres realmente entregues dessa forma a essa causa tão nobre que é o sertão, sem ter nenhum tipo de interesse. Então, nós queremos, por exemplo, abrir uma igreja lá no sertão, não é? Amém. Amém. Sabemos que ela não será uma igreja como aqui nas nossas cidades. Será diferente, será outro tipo de formato de igreja, mas não importa. O importante é o evangelho chegar, a cura chegar, e o povo lá ser salvo. Isso é o que importa. Amém. Amém. Pastor, qual é o envolvimento hoje da comunidade cristã de Jaboticabal com o sertão nordestino? Fala um pouquinho mais para mim.
Bom, nesse exato momento, nós já temos uma expedição marcada para levarmos um casal nosso para lá, para ficar morando lá. Nós não sabemos... Vocês já têm algum obreiro fixo lá ou ainda não? Ainda não. Nós temos um obreiro lá na cidade de Canindé, Ceará, a 100 quilômetros praticamente de Fortaleza, que é um irmão que caminha conosco, chama-se Pastor Adriano, e ele caminha conosco, está debaixo da nossa cobertura, e está lá cuidando de algumas pessoas que ele alcançou. Amém. E agora, no mês de julho, nós temos esse envio marcado, um casal nosso que vai sair daqui, se deslocar para lá, vai mudar para o sertão, para implantar uma igreja nossa mesmo. Agora, com essa questão do coronavírus, nós não sabemos como vai ficar, porque nós vamos ter que reformatar, reavaliar esse nosso compromisso que já estava agendado para julho, para o dia 17 de julho. Agora, com essa situação toda, nós não sabemos como vai ficar. Mas esse ano, o alvo, o propósito, é que esse casal nosso chegue lá, plante uma igreja, começando com células, e para evangelizar o sertão. Então, nesse momento, é o nosso maior envolvimento com o sertão, já planejando a implantação de uma igreja. Agora, fizemos várias excursões para lá, pregando o evangelho, fazendo teatros nas praças, em igrejas, anunciando o evangelho de casa em casa, de porta em porta, até chegarmos nesse momento, que a coisa amadureceu, tomou forma, e agora queremos implantar uma igreja lá com um casal enviado daqui. Né? Glória a Deus, glória a Deus. Nesse momento estamos direcionados dessa maneira. Amém. Pastor, glória a Deus. Fico muito feliz e ainda quero conhecer e ministrar lá nessa igreja, em nome de Jesus. Pastor, vocês têm uma cidade específica que vocês trabalham? O pastor é Adriano ou André? Adriano. Pastor Adriano está em Canindé, mas vocês têm alguma outra cidade específica que vocês trabalhem no sertão ou não? Sim, nós já estivemos em São José da Tapera, e São José da Tapera fica pertinho de Maceió, 250 quilômetros de Maceió, e nós estivemos lá há mais ou menos 2 anos atrás, e foi uma experiência muito positiva, uma carência muito grande, é uma das cidades menos evangelizadas do Brasil e do sertão, e esse também é um alvo nosso, um objetivo nosso em relação ao sertão nordestino. Amém, amém. E é interessante para quem não conhece, né, tanto a realidade, e até para quem conhece, para nós, conhecer o jogo de cartões, né, do movimento. Olha lá. Exatamente. Por exemplo, cai na Albeira da Penha, que é essa daqui que está em minhas mãos. Sim, do dia 22, tenho aqui também. Aqui, olha. Tem lá, por exemplo, 12 mil habitantes, emancipada desde 1991. Ela tem 41% dos seus habitantes analfabetos. Uma taxa altíssima. É terrível, né? 85% de católicos e apenas 0,3% de evangélicos. Cerca de aproximadamente, não sei como é que está exatamente hoje, cerca de 30 pessoas. 30 pessoas. É assim que a gente encontra no sertão, né? É verdade. Pastor, nós vamos, já que estamos falando, né, da questão do trabalho, eu quero que a gente ore um pouquinho pelos obreiros que já estão no sertão, porque eu vivenciei isso no congresso, né, que nós tivemos com o pastor Jonathan, no momento em que ele chamou ali para frente os obreiros que já estavam trabalhando, mas que estavam cansados, que precisavam de um renovo. O senhor estava lá também, a gente se encontrou, né, eu falei naquele congresso, e assim, foi um número muito grande de homens e mulheres que foram ali para frente dizendo: eu estou à frente da obra, eu estou trabalhando, mas está pesado. Porque nós sabemos que a realidade do sertão ela é cansativa, a idolatria é muito grande, é muito pesado, o teto espiritual é muito pesado,
E eu queria que nós orássemos por essas pessoas, mas antes deixa eu só ler um comentário que eu achei interessante. Temos muitas pessoas comentando aqui, tá? Não dá tempo de ver todos, mas a Cristiana Pereira, ela falou algo interessante. O que mantém um missionário no sertão é o amor às almas. E entra exatamente nisso que o senhor falou, não tem como a gente ir para o sertão esperando um retorno financeiro, não. Nós estamos indo para dar. Nem acho honesto alguém sair com essa motivação. É melhor não ir. Melhor não ir. Porque se vai para o sertão, tem que saber que vai enfrentar osso, cidades absolutamente fechadas para o evangelho, por causa do todo o histórico da cultura e tudo mais. Então, quem vai precisa ir apaixonado, ou então é melhor não ir. Porque a experiência será amarga, não é? Por exemplo, eu tenho lá em Canindé. Canindé é uma cidade completamente fechada para o evangelho. As pessoas, dificilmente, elas vão para a igreja. Inclusive, tem a missionária Cristiane lá, que está fazendo um trabalho belíssimo lá, juntamente até com o próprio pastor Adriano. É uma localidade difícil. Se você não for com muito amor lá para oferecer, com teu coração totalmente entregue ao Senhor, na base da renúncia mesmo, é melhor não ir. Verdade, pastor. A pastora Elaine fez uma pergunta aqui. A Cristiana, ela diz, estou há 5 anos em Canindé, no Ceará. Amém. Exato. A pastora Elaine disse aqui, olha, precisamos de mais oração pelo sertão, despertamento e conversões. Como podemos envolver as outras regiões do Brasil? Ela faz essa pergunta. Como que nós podemos despertar as outras regiões do Brasil? Na sua opinião, pastor, o que nós podemos fazer? Olha, eu creio que os congressos, por exemplo, como foi no meu caso em relação ao sertão, eu acho que eles são providenciais para trazer despertamento. Amém. Infelizmente, assim, talvez falta no Brasil uma liderança que possa pensar o Brasil como um todo, diante de cada necessidade que existe em cada localidade. Mas eu penso que os congressos, eles são decisivos, eles são divisores de águas. No meu caso, é assim, quando eu participei do congresso, lá no sertão, em Juazeiro do Norte, e vi de perto a realidade do sertão, eu saí de lá com meu coração incendiado, disposto a fazer algo. Então, essa é uma das coisas. Não tem como ser o mesmo, né, pastor? Não tem como voltar e fingir que aquilo não aconteceu. Não tem como, porque você ouvir falar é uma coisa, mas você experimentar é outra. E quando você pisar a terra, né? O Espírito vai falar com você, você vai vir impactado. Eu até preguei aqui em um dos nossos cultos aqui ao vivo, a semana passada, eu falei sobre o ministério profético. Quando deu aquela visão para o profeta Ezequiel, a visão do vale de ossos secos. Então, pensa bem, por que Deus dá a visão? Por que Deus mostra um vale de ossos secos? Para mexer com o profeta, para sensibilizar o profeta, para fazer ele se emocionar, para fazer ele sentir o peso. Aí, abaixo de um peso, ele poderá realmente profetizar o que tem que profetizar. Agora, tem um monte falando de profeta. Tem um monte de profetas aí falando, repetindo o que os outros falam. Mas você tem que ter uma experiência com a dor, com a realidade. Você precisa sentir o cheiro da realidade. Você precisa colocar teus pés naquela realidade. Aí, quando você abrir tua boca para orar e para profetizar, o teu coração, a tua vida está tomada por aquele peso. Aí você será um profeta eficiente, que vai fazer o que Deus quer. Agora, se for por uma experiência assim, você vai apenas reverberar o que outros estão falando e fazendo. Mas aí não vai ser você, serão outros. E tem que ser você. Se é você que falar, tem que ser você. Deus tem que emocionar você, Deus tem que impactar você, para que você seja uma ferramenta realmente útil e poderosa, impactante nas mãos de Deus. Do contrário, é só reverberar o que os outros já fazem. Aí, sinceramente, eu não acho que vai haver transformação. E é muito interessante, eu gosto muito, né, dessa...
desse texto de Ezequiel 37. Inclusive, no meu canal do YouTube tem uma ministração que eu fiz também sobre isso, profetizando ao Vale de Ossos Secos. E o que eu acho muito interessante, né, além de tudo isso que o senhor falou, claro, é que Deus, ele poderia, diante de um vale de ossos secos, ou seja, diante do vale que existe no sertão, diante da idolatria, diante de tanta coisa, Deus, por si mesmo, ele poderia fazer toda a obra, ele poderia ali juntar osso com osso, poderia fazer tudo aquilo. Mas não, quando ele mostra, e o profeta Ezequiel, ele sente essa dor, né? Ele tem essa empatia com aquilo que está acontecendo, aquela angústia, né? O pastor David Wilkerson, já falecido, né? Um grande homem de Deus, ele se chamava de um homem de angústias. Por quê? Porque ele dizia que ele sentia a dor do coração de Deus, e não tem como você sentir a dor do coração de Deus e sair com um sorriso no rosto. Não, é lágrimas, é dor, é pó, é cinza, né? Então tem muito profeta por aí na nossa geração que, na verdade, eles são apenas como uma caixa de som, sabe? Barulho. Nós precisamos de homens impactados, porque Amém. Pessoas impactadas vão impactar. Amém. E ainda que elas não impactassem, elas, por si só, debaixo de um impacto, de um movimento de Deus, do Espírito, elas vão fazer o que Deus mandou elas fazerem. Agora, se não houver esse impacto primeiro no profeta, no homem de Deus, se ele não pisar a terra, se ele não ouvir o barulho dos ossos, sabe? Se ele não vê a morte, se ele não sentir o cheiro da morte naquele lugar, sinceramente, não vai rolar. Uhum. E o que eu gosto muito nesse texto de Ezequiel, dando continuidade, pastor, que estava falando, Deus poderia fazer tudo. Sim. Conta, claro. Mas quando Ezequiel vê tudo isso e ele tem esse peso, essa carga sobre ele, o que Deus fala para ele? Profetiza. Ou seja, querido, é você quem tem que abrir a boca e gerar vida. Então, assim, nós precisamos ter essa consciência que o sertão, ele precisa da minha voz profética, ele precisa da sua voz profética, de cada um de nós, e nós precisamos profetizar, mas não profetizar qualquer coisa, falar qualquer coisa, não. Profetizar aquilo que a gente sente, vivendo, tendo essa experiência, né? A minha esposa, ela falou algo interessante aqui. Deixa eu voltar aqui no comentário. Ela disse, respondendo àquela pergunta, como envolver mais, né, as igrejas, a Thaís, minha esposa, disse, creio que a divulgação dos jogos de cartões com a realidade do sertão é uma forma de conscientização e despertamento. Os pastores e líderes de todo o Brasil precisam conhecer esse material, né? Inclusive, o ano passado, eu criei aquele grupo, né, Intercessão pelo Sertão, Clamor pelo Sertão, no WhatsApp, com esse propósito mesmo, de colocar esses cartões para quem não tem, porque nem todo mundo tem esse material, mas colocar para que as pessoas tenham uma maneira de, pelo menos, começar a interceder, né? Por exemplo, aqui atrás nós temos os motivos de oração. E são motivos que foram detectados por pessoas que foram espiar a terra, que conheceram a realidade do lugar e colocaram esses motivos. Agora, eu vou até fazer uma pergunta aqui, porque a Elaine está nos assistindo. Pastor Elaine, para quem quiser adquirir esses cartões, qual o melhor meio? Responde aqui que eu coloco na tela para a gente a resposta. Qual o melhor meio? Talvez tem pessoas assistindo falando... Esses jogos de cartões, né, já são 2 que foram publicados. Como que eu posso obter esse material? Tá? Assim que responder, eu falo aqui para a gente. E glória a Deus. Pastor, vamos orar pelos obreiros que já estão no campo, que já estão, para que o Senhor traga renovo sobre eles, né? Isaías nos fala que aqueles que esperam no Senhor, eles voam no Senhor ali, né? Como em asas de águia, eles correm e não se cansam. Então, ou seja, existe um lugar de descanso mesmo no meio da correria. Existe um lugar de refrigério mesmo em meio aos ataques. Então, vamos orar para que esses obreiros eles possam entrar nesse lugar de descanso, de renovo, em nome de Jesus. Amém? Eu vou começar a orar, a hora que eu parar, o senhor continua, por favor.
Pai, em nome de Jesus, Senhor, Paizinho querido, Pai amado, nós te adoramos nesta tarde por quem Tu és. Senhor, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito no sertão nordestino. Pai, agora nós queremos te apresentar, Senhor, os obreiros que já estão no campo, Senhor. Pai, tantas são as lutas, as adversidades. Senhor, eu me lembro agora do meu amigo Wesley, que está lá no Feijão, na Bahia, Senhor, naquela região que tem tanta dificuldade, Senhor, para se levar o evangelho, Senhor, em que existe um cansaço espiritual, e todos que estão no interior, Senhor, dos estados ali, onde nós temos o sertão nordestino, em todos os estados, Senhor, eu peço, Pai, que o Senhor renove esses obreiros, Pai. Senhor, que o Senhor possa trazer sobre eles um bálsamo, um óleo, uma unção fresca, Senhor, uma capacitação fresca do Senhor para continuar, Pai, a fazer a obra. Muitas vezes o recurso é limitado, o recurso financeiro é ilimitado, Senhor, o recurso de equipamentos é limitado, o recurso de obreiros é limitado, Senhor, e além disso nós sabemos que existe o contra-ataque das trevas, Senhor, nós sabemos que existe todo o levante, Senhor, de Satanás e seus demônios para desanimar, Senhor. Pai, nós sabemos que há uma atuação, Senhor, sobre esses obreiros que estão ali tentando fazer com que eles desanimem, que eles retrocedam, Pai, que eles sejam surpreendidos, pegos, atacados no meio do caminho quando estão cansados, mas nós te pedimos que haja renovo sobre eles, Pai. Nós te pedimos que haja provisão financeira, que haja provisão emocional, que haja provisão espiritual, Senhor, em todas as áreas das vidas dos teus filhos que estão trabalhando no sertão, Senhor, debaixo de muito sol, de muito suor, de muito custo, Senhor, para ganhar algumas almas para o Senhor, algumas vidas para o Senhor. Restaura e renova o ânimo dessas pessoas, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Ó Deus, nós oramos nesse momento para que os obreiros que estão no sertão não desistam da sua chamada, Pai. Que o Senhor os fortaleça, assim como diz sua palavra, quão belos são os pés de quem anuncia as boas notícias a respeito de coisas boas. Que o Senhor sustente os pés de cada um que estão caminhando agora sobre aquela terra seca do sertão nordestino. Que eles sejam homens e mulheres indesistíveis. Ó Deus, que as igrejas que enviaram, as igrejas que estão por detrás daqueles obreiros que estão lá trabalhando com muitas lutas, enfrentando demônios, enfrentando resistências, que essas igrejas também não desistam dos seus obreiros, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor abra as portas para que novos obreiros possam vir, porque muito grande é a seara, o campo é enorme, mas muitas vezes nós sentimos a falta de muitos que poderiam estar lá agora e não estão. Que o Senhor desperte a igreja brasileira, não somente para o sertão nordestino, mas para cada área do nosso país, onde há necessidades verdadeiras, onde há a pobreza de espírito, a falta da palavra, Pai. Que o Senhor faça um milagre nesse sentido, levantando pessoas que possam largar tudo, se for preciso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Eu coloquei aqui na tela, olha, os interessados em obterem o jogo de cartões podem entrar em contato por esse telefone, é o DDD 11 97338 0879. A pastora Elaine disse que pode entrar em contato, que eles enviam esse jogo de cartão. Queridos, nós precisamos de intercessores pelo sertão, nós precisamos de pessoas que se comprometam a colocar o joelho no chão e a orar por essas cidades. Um pastor conhecido meu, né, o pastor Alexandre Muracava, aqui do Mevan, ele sempre fala, eu não vou a lugar nenhum onde a minha oração não tenha chegado primeiro. Ou seja, a primeira maneira de nós entrarmos em algum lugar, talvez você que nos assiste nunca esteve no sertão,
talvez tenha o sonho de ir, mas hoje não tenha a condição financeira ou alguma outra situação. Querido, você pode entrar e conquistar o sertão para o Senhor Jesus pela oração, pelo jejum, pela declaração da palavra, na sua casa. O que muitas vezes eu faço, eu pego esses cartões aqui, eu vou orar aqui no escritório, e eu declaro a palavra sobre essa cidade, sobre esse povo. É uma maneira de nós começarmos a sermos influentes no sertão. Pastor, o senhor tem alguma experiência de alguma vitória que vocês obtiveram no sertão nordestino? Talvez durante essas expedições, alguma vitória, algum livramento ou alguma conquista, alguma coisa que tenha acontecido no sertão. O senhor tem algo para compartilhar? Sim. Primeiro que nós tivemos experiências impressionantes com pessoas entregando a vida delas para Jesus, com choro Amém. e arrependimento de pecados. Nós tivemos algumas situações assim, que foram extremamente marcantes para a nossa equipe, né? Mas houve uma situação interessante que, em um determinado momento que nós estávamos apresentando uma de nossas peças teatrais em uma praça, uma mulher nos procurou e ela tinha estado em um dos nossos eventos, se não me falha a memória, 2 anos antes. Deus a abençoou, Deus fez um milagre na vida dela, e quando ela nos viu na praça, ela nos reconheceu e foi lá agradecer a nossa equipe por aquilo que tinha acontecido na casa dela. Na verdade, foi uma palavra que a minha esposa liberou sobre a vida dela, e aquela palavra repercutiu forte na vida daquela família. E ela estava ali nos agradecendo 2 anos depois, aquele fato, aquele episódio, aquela libertação que Deus fez na vida dela. Então, nós temos vários testemunhos nesse sentido. Nós, por exemplo, na última vez que nós fomos, pastor, aconteceu algo incrível. Nós tivemos a oportunidade de apresentar peça de teatro no maior restaurante de Canindé. Olha. O restaurante estava lotado e nós conseguimos apresentar o teatro dentro de um restaurante com cerca, talvez, sei lá, umas 200 pessoas, talvez. Olha Foi só. Impressionante. E nós, naquele dia, não tínhamos lugar para apresentar. Já tínhamos apresentado em todos os lugares, a equipe estava pintada, estávamos todos dentro da van, procurando uma forma de fazer, porque no lugar que nós íamos fazer, não pudemos fazer. E aí, eu cheguei para o dono do restaurante, conversei com ele, falei, olha, temos uma equipe de teatro, nós não temos onde apresentar, o pessoal está todo maquiado, podemos fazer aqui no seu restaurante? Ele ainda perguntou quanto que nós cobraríamos. Eu falei, não vamos cobrar nada, nós só queremos apresentar para aproveitar o fato do pessoal estar todo maquiado e dá tanto trabalho preparar eles que eu acho que eles merecem apresentar hoje em algum lugar. Aí ele falou, então, à vontade. Aí ele separou um lugar para nós, esperamos o restaurante lotar, acabar de lotar, e aí, quando foi por volta de 9, 10 horas da noite, apresentamos o teatro, pregamos a palavra, e foi uma experiência, assim, maravilhosa, um né? Nunca tinha acontecido aquilo naquele lugar. Então, assim, são coisas assim que acontecem o tempo todo quando você está no sertão, porque quem está em missão, Deus é fiel, os milagres vão acompanhando, os sinais vão acompanhando a gente, e a gente vê sendo curadas, sendo libertas, entregando a vida para Jesus, famílias debaixo de um impacto de Deus. Então, assim, cara, é uma coisa, assim, fantástica, e quem ainda não teve essa experiência de conhecer o sertão, deve fazê-lo, e eu recomendo que faça, e que possa estar lá pisando aquele vale de ossos secos e sentindo... Profetizando vida. Amém. Minha esposa está colocando aqui uma experiência que nos marcou muito. Há 2 anos, nós estávamos em Café da Linha, e eu fui com um grupo de pastores, né, e alguns irmãos para ministrar em algumas casas, e quando nós entramos numa das casas, porque o que acontece muito no sertão, pastor? Existem muitas pessoas enfermas por conta da idolatria, né? Quando nós olhamos para o Salmo 115, nós vemos isso,
quando fala dos ídolos, né? Tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem pernas, mas não andam, tem boca, mas não falam. E aí o versículo continua: tornem-se semelhantes a eles, aqueles que o adoram. Então, ou seja, quando nós olhamos para os ídolos que existem no sertão, não falam, não andam, então nós que trabalhamos na área de cura, nós vemos que tem muita gente surda, muita gente cega, muita gente muda, muita gente manca, muito aleijado. E nós entramos numa casa em que uma mulher contou uma experiência. Eu vou contar rapidamente a experiência dela. Ela tinha 12 anos de idade, estava num templo católico, e ela viu uma mulher se arrastando no chão. E quando ela viu aquilo, ela teve muito medo, ela tinha 12 anos de idade, e aquela mulher veio na direção dela, né, claramente sob uma influência maligna, e ela segurou na perna dessa adolescente de 12 anos. E essa senhora disse, já senhora, quando nós a conhecemos há 2 anos, ela disse que no momento que essa mulher segurou na perna dela, ela sentiu algo entrando no corpo dela, e a partir daquela idade de 12 anos, ela começou a paralisar. E nós a encontramos na casa, na cama, com o corpo cheio de caroços, cheio de nódulos no corpo, e nós ministramos, o Senhor foi restaurando, a perna dela cresceu na minha mão, todo mundo viu ali, segurando a perna, tinha uma diferença no tamanho, né? A coluna foi realinhada, a perna cresceu, ela tinha caroços no seio, nos ovários, desapareceram os caroços, e ela até pediu para minha esposa apalpar o seio dela, tocar o corpo, que não tinha mais caroço, e foi um mover tremendo, e ela começou a querer andar sozinha, só que a gente via que ela estava presa por um espírito de medo e tantos anos na cama. E daí depois minha esposa foi conversar com a filha dela, né? E conversando com essa jovem, ela fez uma pergunta, né? Fez uma pergunta para ela sobre Jesus, e essa jovem olhou para ela e falou: não, eu não sei quem é Jesus. Eu nunca ouvi falar de Jesus. E aquilo foi como uma facada para a gente. Meu Deus, como que alguém afirma que nunca ouviu falar de Jesus? Pois é, esse tipo de situação que a gente encontra no sertão. Aí eu te pergunto, como que nós vamos dar as costas para o sertão? Como que nós vamos viver nossas vidas sem nos preocuparmos e investirmos num lugar como esse? Não dá, sinceramente não dá. Então a igreja, a minha oração é que a igreja desperte, é que os membros da nossa igreja aqui, Jabuticabal, Guaribe, Itaiaçu, que são as igrejas que a gente cobre, que sejam despertadas para essa necessidade e que muitos obreiros possam se levantar, se destacar para serem enviados para esse lugar. Esse é o nosso objetivo, né? Como igreja. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. E você que está nos assistindo, querido, essa live ela vai ficar no meu canal, aqui no meu perfil do Facebook. Também depois eu vou subi-la para o YouTube, tá? Lá eu estou como Pastor Ricardo Bueno. Vão ter todas essas lives ali, tem a primeira com o pastor Jonathan, se você quer conhecer como foi o início do trabalho, é tremendo. Depois com o Bob, o sanfoneiro, contando como tem sido feita a obra por meio da música, a implantação de igreja ali no sertão. Agora com o pastor Ricardo Mene, que é pastor no Sudeste, mas que está profundamente envolvido e apaixonado pelo sertão e comprometido em levar Jesus para o sertão. E nós teremos várias outras pessoas. Amanhã nós vamos ter essa live com o pastor Daniel Porto, o pastor Daniel, pastora Shirley, que hoje estão em Portugal, mas que já serviram no sertão. Né? Na outra semana nós vamos ter Rubens Cunha, que é um grande evangelista que tem rodado o mundo, mas que tem um amor pelo sertão. Então nós temos várias pessoas, e eu quero te motivar, querido, a assistir essas lives. Deixa o Senhor te incendiar de amor pelo sertão. Compartilha, manda o link para outras pessoas. A gente não está preocupado com visualização, número de visualização, não é nada disso, não. Nós queremos que pessoas sejam incendiadas por pessoas que conhecem a realidade do sertão como nós. E, pastor, para nós encerrarmos, pela sua experiência, tá?
pela sua experiência, qual é a maior necessidade do sertão nordestino hoje? Obreiros. O sertão nordestino precisa de obreiros que sejam apaixonados, não é? Eu creio que a igreja ela tem o poder de transformar. Onde a igreja chega, ela transforma. Onde chegam os profetas de Deus, eles transformam o lugar. Então, em minha opinião, falando do aspecto espiritual, o sertão nordestino carece muito de profetas impactados por Deus e que estão lá, que vão para lá para impactar. No aspecto cultural, o sertão é carente de muitas coisas. Tem vários lugares que precisa de água, tem vários lugares que precisa de saneamento básico, enfim, tem vários lugares que carece de comida, o povo não é bem nutrido, enfim, são muitas necessidades naturais. Em parte, elas são responsabilidades do poder público, mas também são responsabilidades também da igreja. Da igreja. Por exemplo, ela talvez tenha condições de abrir poços artesianos em lugares onde não tem água, por exemplo, para ajudar aquele povo carente. Mas é aquilo que eu te falei, meu irmão. Ou a pessoa vai por paixão e amor, em nome do Senhor, ou é melhor não ir. Porque se for fazer uma troca, é melhor não fazer. Investe o dinheiro em outra coisa, mas não faz isso não. Porque nós temos que ser muito honestos com as necessidades que as pessoas têm lá naquele lugar. Então, elas não precisam de pessoas que vão lá com segundas intenções. Elas precisam de gente que vão lá por amor, por paixão e sem nenhum interesse por trás. Amém. Amém. A pastora Elaine está dizendo aqui, olha, quem sabe possamos promover um encontro de intercessão por missões no sertão, né? O objetivo de ir para orar, né? Reunir um grupo de pessoas para orar. Vamos orar para que o Senhor proporcione isso. Eu também, deixa eu compartilhar um desejo do meu coração, eu já compartilhei isso com o pastor Jonathan. Eu tenho um desejo muito grande de entrar em lugares que não tenha presença evangélica nenhuma. Tá? Esse é um sonho meu. E entrar nos moldes do que eu ensino no Desafio de Elias. Quando Jesus chamou seus discípulos, em Lucas 9, Lucas 10, ele dá poder, dá autoridade, e ele envia. E ele fala o seguinte para eles, né? Vocês vão entrar, vão preparar, né? Entrar nas cidades por onde eu vou passar, e ele dá uma ordem: curem os doentes que ali houver, e digam-lhes que é chegado o reino dos céus. Então, pastor, eu tenho um sonho pessoal, que até peço oração por isso, que é o quê? É reunir homens e mulheres sedentos por Deus, do Brasil inteiro, levar essas pessoas para o sertão. O pastor Jonathan já disponibilizou a base em Juazeiro para eu fazer isso. Levar essas pessoas para o sertão, fazer ali um intensivo com essas pessoas de oração, de jejum, e um estudo profundo dos ensinos do Desafio de Elias para aprender a curar os enfermos, e depois a gente pega uma van e a gente começa a entrar em sítios onde não tem nenhuma presença evangélica. E a gente vai entrar nesses lugares como os discípulos, os primeiros discípulos, os apóstolos e os primeiros discípulos entravam em lugares onde não tinha nenhuma presença da igreja, e nós vamos entrar para curar o enfermo, expulsar os demônios, levantar os mortos, caso seja o plano do Senhor, e pregar o evangelho de um modo poderoso e frutífero. Então, assim, eu tenho esse sonho de fazer esse impacto mesmo, sabe? De vilarejos, de entrar em vilarejos, onde chega ali, pode ser que seja recebido bem, pode ser que seja recebido a pedrada, não sei, mas entrar em lugares onde nós vamos tão cheios do Espírito Santo, né? Eu tenho um amigo que é missionário na Indonésia, e uma vez ele me falou, cara, apanhar por Jesus é a coisa mais gostosa do mundo. Ele já passou por essa experiência de gente vir para cima dele na Indonésia. Uma coisa é você ser agredido por nada. Agora, pela causa de Cristo, te dá uma alegria em levar umas pauladas aí pela causa de Cristo. Então, assim... Você se sente dentro do Evangelho, né? Como muitos que já foram perseguidos por causa do Evangelho. Né? Acho até tocando nessa questão, acho até que a igreja, hoje em dia, ela é até um tanto
está muito confortável. Mesmo nesse momento agora que nós estamos vivendo, as pessoas falam em crise, a crise do coronavírus e tal. Ok, mas veja bem, está todo mundo no conforto de suas casas. Não é? Então, assim, é uma crise? É uma crise. É uma perseguição? Nem tanto ainda. Talvez vá ainda ficar pior. Pode Sim, ser com certeza. possa piorar. Mas, no momento, há um certo conforto dentro da crise. Não é? Então, agora, por exemplo, a igreja está na internet, é hora de pregar a palavra de Deus na internet para que ela possa ir mais longe. Porque Amém. dentro da igreja a gente não conseguia ir tão longe. Né? E Deus tem proporcionado esse tempo, talvez até mesmo para essa expansão. Né? Pode ser. Hoje, por exemplo, tem missionários que não conseguiram entrar em determinados lugares, mas existem lugares que o celular está. E Deus pode fazer com que uma mensagem dessa ou de algum outro pregador chegue até essa pessoa e isso vai causar uma expansão do evangelho. Pastor, vamos orar para nós finalizarmos, mas desde já eu quero te agradecer muito por esse tempo, tá? É muito gostoso conversar contigo. O senhor é um homem de Deus que eu admiro, conheci pessoalmente, conheci a tua casa, a tua família. O senhor também conhece aqui os meus, né? Minha esposa, as crianças. Só não conhece o Benjamin, que é o caçula, o profeta. Eu não tive o prazer ainda. O Benjamin ainda não. Na próxima ida para a bebedoura, a gente dá um pulinho em Jabuticabal. Por favor. E uma alegria muito grande ter esse momento aqui contigo, tá bom, pastor? Muito obrigado. E nós oramos no início, né, dessa transmissão pelos obreiros e vamos orar novamente agora com mais pessoas assistindo. E eu estou colocando aqui alguns textos, né, na tela. Salmo 2:8, o Senhor diz: pede-me e te darei. Jeremias 33:3, clama a mim e eu responderei. Não é verdade? Mateus 7:7, Jesus dizendo: peçam e lhes será dado. Então, confiados nessa palavra, pastor, mais uma vez, vamos orar para que o Senhor levante pastores, levante líderes, levante obreiros, missionários, homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, incendiados de amor pelo sertão. Amém? Amém. O senhor pode mais uma vez nos conduzir nessa oração? Pois não. Bom, antes de orar, eu quero agradecer a oportunidade de estarmos juntos aqui, de falar de um assunto tão nobre e tão importante que é Amém. o sertão nordestino. Quero pedir desculpa porque em um determinado momento meu celular caiu aqui, virou um rolo danado, você me perdoa aí. Imagina. Mas nós estamos aqui totalmente entregues a este propósito e quero ler uma referência de Romanos, capítulo 10, versículo 14. Mas como eles poderão invocar uma pessoa em quem não confiam? E como poderão confiar se não ouviram nada a respeito dele? E como poderão ouvir se ninguém o anunciar? E como as pessoas podem anunciá-lo, a menos que Deus as envie? Assim como a palavra do Senhor diz, quão formosos são os pés de quem anunciam as boas notícias a respeito de coisas boas. Nós precisamos realmente levantar e vamos orar agora para que Deus continue levantando pessoas que possam se dispor a estar no sertão. Amém. Em nome de Jesus. Ao Senhor, pedindo que o Senhor verdadeiramente possa sacudir a nossa nação e despertar a sua igreja, não somente para o sertão, mas para todas as necessidades do nosso país. Há muitos lugares carentes, há muitas pessoas precisando de alguém que possa chegar até elas e ministrar. Pai, que nós não sejamos apenas aqueles que anunciam, mas que sejamos aqueles que ministram, que tocam nas pessoas, que abracem as pessoas e que transmitam a tua graça verdadeiramente, que haja uma transmissão de graça, de espírito, de bondade, que aquilo que temos recebido do Senhor seja transmitido para as pessoas ali no sertão nordestino e em qualquer lugar dessa nossa nação tão preciosa. Também aproveitamos o momento para orar contra todos os poderes que têm se levantado contra a nossa nação e contra o sertão nordestino.
Nos levantamos como intercessores nesse momento contra toda a força do mal que tem atuado na política dessa nação, contra os homens maus que querem ser aproveitadores desse nosso povo já tão sofrido, ó Pai. Que a tua igreja acorde como um gigante que desperta, que é despertada pelo poder do Espírito para fazer as boas obras que o Senhor nos chamou a fazer. Em nome de Jesus, que não hajam retrocessos, que não hajam recuos, que não haja o espírito da covardia prendendo o teu povo, mas que os verdadeiros profetas, aqueles que descem ao vale de ossos secos, possam se levantar no nome do Senhor, ungidos e abençoados, fortalecidos e direcionados pelo poder da tua palavra e do teu Espírito, em nome de Jesus. Salve o Brasil, salve o sertão. Abençoe, Senhor, o pastor Ricardo Bueno e sua família. Amém, Senhor. 100 vezes mais, ó Deus, tudo aquilo que eles estão investindo no teu reino, para a honra e glória do Senhor. Livra-os de toda enfermidade, livra-os de toda escassez, livra-os de tudo aquilo que poderia, eventualmente, precá-los no teu propósito. Mas que o Senhor dê asas, que eles possam voar como águias nos teus propósitos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E eu quero finalizar aqui com o texto de Ezequiel 37, todos nós conhecemos, né? E houve um momento aqui, né, em que o profeta, a mão do Senhor estava sobre mim e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, tu sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Então existe uma palavra do Senhor liberada sobre o sertão nordestino. Existem homens e mulheres que têm se colocado diante do Senhor noite e dia em oração, em jejum, em clamor, investindo seu tempo, investindo finanças, investindo a sua família, liberando palavras sobre o sertão. E por isso agora, em nome de Jesus, nós queremos agora, na autoridade que nos foi dada como discípulos do Senhor, foi nos dado o poder, dunamis, foi nos dada a autoridade, a exousia, que é a autoridade falada da palavra proferida, e na autoridade do nome de Jesus, nós agora estendemos mãos santas para o sertão, e nós declaramos sobre a terra seca, a terra árida, haja vida em todos os sentidos, haja prosperidade, haja produção na agricultura, haja água boa para se beber, para irrigar, e haja vida espiritual, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós declaramos vida sobre o sertão nordestino, sobre cada um dos estados que compõem o Nordeste, nas suas regiões de sertão. Nós agora declaramos vida, munidos da palavra que não volta vazia. Tiago nos diz que a oração de um justo, ela é poderosa, ela é eficaz. A palavra do Senhor diz que ela não volta vazia. Por isso agora, como o Senhor disse a Ezequiel no capítulo 37, profetiza, nós agora munidos dessa autoridade e desse poder que foi dado à igreja, pois está escrito que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e a igreja avança agora, entrando no sertão nordestino, e nós declaramos, para a glória de Deus, que o sertão nordestino é do Senhor Jesus, e nós não nos calaremos até vermos a terra florescendo, até vermos a terra frutificando, até vermos obreiros capacitados, preparados, homens e mulheres saindo da idolatria, da prisão da idolatria, e sendo cheios do Espírito Santo, e sendo propagadores desse fogo do Senhor. Nós não nos calaremos, não nos cansaremos, e nós declaramos vida sobre o sertão nordestino.
Em nome de Jesus. Senhor, eu oro para que o Senhor abençoe todos os movimentos, abençoe o Desafio de Elias, abençoa a ação global do evangelista Rubens Cunha. Senhor, abençoa, Pai, o movimento de evangelização, Senhor, do sertão nordestino, a visitação de Deus, abençoa a Jocum, abençoa todos os projetos, Senhor, que tem atuado no sertão, que possamos todos sermos instrumentos e voz. Senhor, também prepara, Senhor, esse casal que vai ser enviado pela comunidade cristã de Jaboticabal, Senhor, para assumir esse trabalho. Senhor, e continua levantando homens e mulheres, pois a colheita é do Senhor, a seara é do Senhor, os trabalhadores são do Senhor, e tu tens tudo em tuas mãos. Nós te suplicamos, Senhor, abençoa, libera, prospera e muda a realidade do sertão nordestino, que sobre o sertão nordestino brilhe o sol da justiça, que é Cristo Jesus. Em nome de Jesus, como igreja, nós abençoamos o sertão nordestino, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, pastor? Está feito. Glória a Deus. Fechou, né? Como a gente fala aqui em Itajaí. Fechou. Fechou. Deus abençoe, querido. Um abraço para todos vocês, viu? Saudades. Amém, querido. Muito obrigado. Nos acompanharam até agora. Amém a todos. Sejam abençoados. E os que vão assistir, você que vai assistir depois no YouTube, no Face, em outra oportunidade, que o Senhor te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém? Amém. Abraço, pastor. Obrigado, querido. Abraço, queridão. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém, querido? Você continue conosco. Amanhã nós teremos os pastores Daniel e Shirley diretamente de Portugal, amanhã às 5 da tarde. Não perca. Deus te abençoe, em nome de Jesus.